Maravilha, quero só reconhecer que o Matt e a Sarah estão em casa. Então, please stand up. Para quem não sabe, o Matt e a Sarah, eles são líderes lá na C3 Atlanta, e eles cuidam de um projeto, ou 2 projetos, 3 projetos, um monte de projetos. Um deles, por exemplo, é o One, onde os adolescentes foram esse ano para lá e tiveram uma experiência muito, muito boa. Então, very welcome. You guys are loved and we really appreciate that you guys are here. Ok? É incrível a oportunidade nossa, tá? É incrível. A gente é espetacular. Mas é do coração. Gente, estão preparados? Prometo que se por acaso eu perceber que vocês estão capotando de sono, eu dou um intervalinho e o Felipe canta mais uma música conosco, ok? Então, terceira etapa para a gente poder entender como que nós podemos ler o Apocalipse. Crianças, podem ir para fora. Desculpe. Nise, vai lá dar aula. Ah, tá. Com a arma na mão. O filho do pastor é assim, anda armado. Tá bom. Muito bem. Quem de vocês trouxe a Bíblia, comece a se preparar, porque nós vamos passear muito por ela, ok? A minha intenção é que você hoje consiga ler muito bem o Apocalipse, ok? Primeira coisa, João está numa ilha de Patmos, ele está exilado e ele tem um encontro com Jesus, ele tem uma série de visões. E as visões não são necessariamente em ordem cronológica, ele tem várias visões. E ele vai anotando tudo, vai escrevendo tudo. E a gente precisa conseguir entender, porque o Apocalipse é para você e eu entendermos. Se ele não tivesse escrito, aí a gente não precisaria tentar entender. Mas como foi escrito, você e eu precisamos entender bastante o que está escrito lá dentro e como que a gente pode ler o livro do Apocalipse. Então, é um livro, primeira coisa, ele foi selado. Acho que não está funcionando aqui, Gabriel. Dá uma olhadinha aqui, Gabriel, ou Marquinhos. Então, vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa, em Apocalipse, no capítulo 6. Vocês observam sua Bíblia? Então, abra lá comigo. Apocalipse, capítulo 6. Muito bem. Então, aqui está João tendo uma visão, e ali ele está dizendo o seguinte: observei quando o Cordeiro, Jesus, abriu o primeiro dos 7 selos. Então é uma carta, é um livro que está selado, e só Jesus pode abrir. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: obrigado. Venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. E aqui a gente começa a olhar algo que Jesus começa a falar sobre o futuro. Ele começa a mostrar algumas coisas sobre o futuro. Como é um livro selado, gente, o futuro está sempre selado. O futuro nenhum de nós pode saber. Não adianta você ir em cartomante, não adianta você ler horóscopo, não adianta você fazer nada. A única pessoa que sabe o futuro, que sabe o que vai acontecer, é o próprio Deus, é o Senhor Jesus. Ele sabe, Ele pode revelar o futuro. Então, quando você começa a se relacionar com Jesus, você começa a perceber que Ele não se contradiz. E você começa a ler então o Apocalipse. Eu sei que ele é complicado de ler, mas vocês vão perceber que, na verdade, ele tem algumas coisas muito fáceis, depois que a gente entende, de você conjugar com as outras áreas da Bíblia. Então, eu quero que você, primeira coisa, não tente achar o erro, porque não existe. Tente provar para você mesmo que faz sentido. Tente provar para você mesmo que Jesus não se contradiz. Se você partir desse princípio, a leitura da Bíblia vai ficar muito mais fácil e você vai se aproximar dele, do autor, com um coração de guarda baixa. A pior coisa que tem é você se relacionar com alguém que está sempre desconfiando de você. Você escreve uma coisa para a pessoa, fala uma coisa para a pessoa, e ela acha que você está querendo dizer outra coisa.
Então não se relacione com Jesus desse jeito. Se relacione com Ele sempre acreditando que Ele está falando a verdade o tempo todo e Ele está querendo ser direto com você. Então vamos lá. Então, Jesus não se contradiz. Então, quando Ele fala uma coisa em Apocalipse, Ele já disse isso em outro lugar, em outro momento, para os seus discípulos. E eles escreveram, eles anotaram essas coisas. Então, quando você começa a pegar Apocalipse 6, no versículo 1, e eu li para vocês a respeito do primeiro selo que foi aberto. Se Jesus está falando com João, nesta ilha, então, aonde foi que Jesus falou sobre esse assunto em outro momento? Então, eu gostaria que você tenha essa premissa: Jesus não se contradiz. Então, quando é que ele falou sobre esse assunto em outra situação? Eu li para vocês esse versículo e vamos olhar em Mateus 24, versículo 4. Vamos ver o que está escrito ali? Jesus respondeu. Os discípulos estavam perguntando para Jesus: quando é que vai ser o fim? Como é que isso vai acontecer? Como é que as coisas vão se desenrolar? E Jesus então responde. Jesus não se contradiz, certo? Ok? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Sublinhe essa palavra: engane, ou engano. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ok? Então, nós temos uma passagem no Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, e nós temos uma passagem que Jesus não se contradiz. Ele está conversando com os discípulos há muito tempo atrás, e eles anotaram o que ele disse. Jesus não se contradiz. Então, como é que eu posso achar a semelhança entre essas passagens? É assim que você precisa ler o Apocalipse. Você acha algo no Apocalipse e você procura uma confirmação num dos evangelhos ou num dos profetas, e você sempre vai encontrar esta referência. Ok? Então, vamos mais um pouquinho para frente. Então, o que é que nós temos ali? Engano. Quando você começa a olhar Apocalipse, você vê cavalo branco. Muitos cristãos, muitas pessoas pensam que este selo aberto fala sobre Jesus. E na verdade, está muito longe de ser Jesus. Quando você olha para este cavaleiro que está montado num cavalo branco, você vê que Jesus começa explicando para os discípulos que haverá muito engano, muitas pessoas virão em meu nome. Quando você pega um guerreiro que vai num cavalo e ele está só com um arco, aonde estão as flechas? Nenhum guerreiro sai apenas com um arco. Ele parece um guerreiro, parece um vencedor, parece com Jesus. Jesus vai voltar num cavalo branco. Então isso aqui parece Jesus. Quando você vai para Mateus e você lê o que está escrito lá, ele disse: cuidado, muitas pessoas virão em meu nome e vão falar que sou eu, e vão trazer ensinos falsos, vão trazer engano para as pessoas. E gente, é impressionante como, principalmente nesse século passado, como surgiram, como apareceram diversas seitas. E eu vou ler algumas aqui para vocês que são engano. Olha só. Nós temos, por exemplo, Testemunho de Jeová. Em alguns países, esta seita foi banida. Mormons. Você encontra diversas religiões. Eu não sei como é que fala em português, mas Children of God. Acho que é família de Deus, ou filhos de Deus, alguma coisa assim. Crianças de Deus. Alguém sabe? Hã? Meninos de Deus. Isto. Aonde eles fazem o culto e imediatamente após o culto existe uma orgia. Não em todas as reuniões, mas volta e meia existe a prática do sexo livre entre eles. E eu conheço pessoas desse meio, e realmente eles praticam essas coisas. Não, o sexo é bom, o sexo é bonito e é livre. Então tem muitas pessoas falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, dizendo que estão vindo em nome dele, mas trazendo muitos e muitos enganos. É a ciência cristã, Reverendo Moon e muitos outros que trouxeram diversas crenças pinceladas do cristianismo original, mas em muitos desses líderes você encontrava em algumas situações suicídio em massa. Reverendo Moon, com quantas pessoas se suicidaram por causa dele?
por causa de uma ordem. E dezenas de outras pessoas também lideraram grupos muito grandes para cometerem suicídio. Então o primeiro selo, gente, fala a respeito disso, fala a respeito de engano. Saiu num cavalo branco com um arco na mão, sem flecha alguma, uma pessoa, uma liderança totalmente enganosa. E Jesus fala em Mateus que cuidado para que ninguém os engane. Você tem que ler o Apocalipse fazendo esse sincronismo, comparar com aquilo que Jesus estava dizendo em outros momentos, falando a respeito do mesmo assunto, obviamente. Vamos lá, mais um pouquinho. Então o cavalo branco representa aqui o engano, ok? Próximo, o segundo selo que Jesus abre e João vê uma visão. Veja o que está escrito ali, Apocalipse 6, versículo 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Vamos ver o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos em Mateus 24, versículo 6. Vamos lá. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Em relação a isso, cavalo vermelho, esse selo aberto representa uma movimentação de guerras ao redor do mundo. Deixa eu trazer para vocês algumas informações, me permita ler um pouquinho aqui. Então, o século XX foi um século cheio de guerras. Algumas informações. Primeira Guerra Mundial iniciou em 1914. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Após isso, as Nações Unidas foram criadas para evitar que mais guerras acontecessem no mundo, mas sem qualquer sucesso nessa direção, porque nos últimos 55 anos, entre 1995 para trás, nós temos aproximadamente, quer ver? Nós temos aqui 250 guerras nesse período, de 1945 a 1996, 250 igrejas, guerras nesse período. Jesus está falando ali para os seus discípulos, ensinando para eles. Outra informação, por exemplo, em 1998, 49 países estavam neste ano, nesse único ano, em guerra, uns com os outros, espalhados, tudo espalhadinho. Não sei quando que a Argentina brigou com a Inglaterra, das Malvinas. Que ano que foi, Bruno? 2011. 2011. 82. Enfim, até os nossos irmãos, os vizinhos aqui, brigando. É um século cheio de guerras. Que mais? Então, 49 países em um só ano em guerra um com o outro. Um século totalmente voltado para o armamento bélico e a guerra. Mais um pouquinho, vamos ler mais um pouquinho aqui. Terceiro selo, Apocalipse 6, versículo 5. O que é que diz lá? Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário. Denário é o salário de um dia de uma pessoa. E 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Vamos ver o que Jesus fala com os discípulos, porque Jesus está falando sobre o mesmo evento. O que ele fala ali em Mateus 24, 7? Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, você começa a perceber que existe um sincronismo no relato dos últimos tempos, aonde Jesus começa a explicar. O cavalo preto, então, representa esse selo que foi aberto, representa a fome no mundo. E permita mostrar para vocês quanta gente morre. Eu, aliás, entrei num site que mostra quantas pessoas morrem a cada 3 segundos morre uma pessoa no mundo de fome. A cada 3 segundos morre uma pessoa de fome.
Acabaram de morrer 2 pessoas de fome. Dados de hoje. Dados de hoje. Nós vivemos uma realidade, gente, incrível, fantástica. Creio que a gente não pode reclamar de muita coisa. 3 segundos, uma pessoa morre de fome. A gente não faz ideia o que o diabo está fazendo no mundo político. Por exemplo, a gente manda alimento para a Somália e o alimento não chega. A guerrilha segura tudo. Então você não consegue nem ajudar. Pela corrupção, a terra consegue alimentar muita gente. A ciência que Deus nos dá consegue alimentar muita gente. Mas por causa da corrupção, por causa desse espírito maligno sobre a terra, a fome vai tomando conta, e a raça humana, por mais que esteja crescendo, muita gente morre. A cada 3 segundos, uma pessoa morre. Então Brasil, Sudão, Somália, Coreia do Norte, Rússia, Brasil, nós temos isso, Indonésia, África com certeza. Então o terceiro selo, nós estamos falando sobre a fome. O quarto selo que Jesus abre, está ali em Apocalipse 6, versículo 7, diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Em outras versões diz pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Vamos olhar o que Jesus está falando com os discípulos a respeito desse mesmo assunto. Mateus 24, versículo 7. Jesus diz o seguinte: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, quando a gente começa a olhar o cavalo pálido, esse cavalo amarelo, você começa a entender o assunto é literalmente morte, através de qualquer uma dessas estratégias que esses espíritos receberam autorização para fazer sobre a terra. Mais um pouquinho, gente. Então, os 4 primeiros selos, e eu acredito que eles foram abertos já. Nós já estamos vivendo essas coisas no mundo. Mas vamos lá, vamos pensar mais um pouquinho aqui. Vamos ler Mateus 24, versículo 8. E eu quero que você comece a pensar o seguinte. Deixa eu só te dar uma ideia, antes da gente entrar ali. Esses 4 cavalos, esses 4 selos, Jesus chama numa conversa de o princípio das dores. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Jesus nos avisa, esse é o começo das dores, é o princípio. Mas me permita passar para vocês algumas informações. Em 1960, no Chile, houve um terremoto 9.5 na escala Richter, que equivale a 66 milhões de bombas atômicas. Alasca, 1964, 9.2 na escala Richter. Cidade do México, 1985, 20 mil pessoas morreram. Agora, faz pouco tempo. 93, Índia, 6.5 morreram 28 mil. 95, em Kobe, 7.2 no Japão, matou 5 mil. E a cada ano existe uma média de 939 terremotos de uma escala moderada ao redor do mundo. Moderada até o forte, ou seja, de 6 a 10 na escala Richter. Terremotos medianos, abaixo de 6, existem 55.200 terremotos por ano. Isso dá aproximadamente 9 mil microterremotos por dia nesse mundo. Depois de terremoto você encontra tsunamis, você encontra enchentes, você encontra muitas mortes, muitos desastres acontecendo. Então, também temos pestes. A AIDS, por exemplo, no ano de 2000, matou 30,6 milhões de pessoas. Por mais que hoje seja bem mais controlado, ainda a AIDS mata muita gente. O Time Magazine chama a década de 90 como a década da morte. 1 entre cada 40 adultos na África tem AIDS. Então nós temos aí muitas e muitas coisas que já aconteceram no século XX. Vamos passar um pouquinho mais para frente.
Se nós temos aqui o princípio das dores, raciocine comigo. Existe o começo, que são os 4 primeiros selos, certo? Abrimos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí nós vamos, como nós já vimos nas últimas 2 reuniões comigo, nós vimos que a gente olhou o selo número 6, que era o quê? O blackout, que é o fim das dores, porque Jesus volta, certo? Estão aqui ainda? Beleza? Essa é a hora que vocês falam comigo assim, é isso aí, certo? Muito bem. Então, o 5º selo, o que pode ser? Se aqui o princípio, o primeiro dos 4 é o princípio, e o 6º é o fim, existe um clímax, existe um crescente, que é o 5º selo, ok? Então vamos pensar um pouquinho mais a respeito disso. Então, o 6º selo, fim das dores. Qual será o clímax? O 5º selo. Nós temos então a grande tribulação. Dá uma olhadinha quantos versículos Jesus usou para abrir o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o 4º selo. E veja quanto ele investe de tempo para você e para mim. Não é à toa, não é porque ele gosta de falar, porque ele quer transmitir um recado. Então esse assunto, gente, da grande tribulação é muito importante para você e para mim. Então, me permita ler para você, caso você nunca tenha lido esta passagem. 24, versículo 9. Então, todos acharam aí? Sim ou não? Quem não achou, diz, espera um pouquinho. Quem não trouxe Bíblia, fala, esqueci. Todo mundo, ninguém tem coragem de admitir, né? Esqueci. Muito bem. Então, 24, 9. Então, Jesus falando com os discípulos, depois dos 4 selos. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Bacana mensagem, né? Quem quer Jesus? E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quem quer Jesus? Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no santo lugar, ou seja, é uma imagem, é um ídolo que o anticristo vai colocar lá no Santo dos Santos, em Israel, no tabernáculo, no templo dos judeus, que ele vai ser reconstruído. Já vamos falar sobre isso. Eles vão colocar lá dentro. Quando vocês souberem dessa notícia, antena ligada, preste atenção. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por causa de nós, eles foram abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Jesus está dizendo, vejam, eu estou avisando vocês com antecedência. E aí vai lendo mais um pouquinho para frente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Reverendo Moon disse, como Jesus morreu, ele não cumpriu aquilo que ele tinha que cumprir. E como o Messias vai voltar e vai ser do Oriente ao Ocidente, então como eu sou da Coreia, então eu estou no Oriente, então eu sou Cristo, eu sou o Messias, o segundo Messias. E assim ele liderou milhões de pessoas. Então, blackout, olha para cima. Para onde? Para o céu, olha para cima que se vê.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma à extremidade a outra dos céus, ou seja, o arrebatamento, certo? A gente sobe, ok? Então, está aqui bastante tempo que Jesus investe falando sobre a tribulação. Gente, se não fosse importante a gente saber lidar com a tribulação, ele não investiria tanto tempo nesse assunto. Então, gente, é importante ou não saber sobre a grande tribulação? É muito importante. É muito importante. Gente, uma pergunta que eu tenho que me fazer e você tem que se fazer todo dia: por que é que eu estou seguindo Jesus? Eu tenho que conseguir responder isso. Se eu não tiver um why, um porquê, eu não vou ter motivo suficiente para continuar seguindo. Eu tenho que ter isso muito claro dentro de mim. Eu estou seguindo Jesus por causa disso, por causa disso, por causa disso. Tem que ser muito claro para mim. Se eu estou seguindo Jesus porque me mandaram seguir, e enquanto não me mandarem mais, aí eu paro. Gente, não vai chegar lá. Você não vai conseguir ser fiel até o fim. Muito bem, vamos lá, vamos mais um pouquinho. Então, Mateus 24:15 fala a respeito desse ídolo que vai ser colocado lá em Jerusalém, dentro do templo, no Santo dos Santos. Ok? Alguma coisa muito forte tem que acontecer para conseguirem fazer isso. Ou seja, só num ambiente de muita guerra, muita luta, é que isso vai poder acontecer, passando por cima dos judeus. Então a igreja deve se preparar para isso. Gente, se Jesus não voltar nesta vida que você e eu estamos, prepare o teu filho, para que ele tenha uma mentalidade de seguir a Jesus, custe o que custar. Seguir a Jesus, custe o que custar. Muito importante. Prepare a próxima geração. Nós estamos numa corrida de bastão. A gente passa o bastão para a próxima geração. E se a gente passar um bastão todo fácil, de qualquer jeito, se vive de qualquer jeito, você pode fazer do jeito que você quiser, meu amigo, nós estamos enterrando a próxima geração. Eu estou enterrando meus próximos filhos. Então eu falo para a Gi, para o Leandro, né? E não falo para os meus outros dois piá, porque eles não têm cabeça ainda para isso. Mas eu falo sobre os filhos. A importância de você preparar os filhos, preparar os meus netos, para se por acaso Jesus vier na época deles, eles estarem preparados, porque eu não quero que ninguém da minha linhagem, da minha descendência, fique de fora, de jeito nenhum. Seria uma tristeza muito grande saber que alguém do meu sangue não conseguiu se manter fiel, não conseguiu se apaixonar por Jesus. Então Jesus fala muito sobre esse assunto. Então é porque ele é muito importante. Então você tem que saber que um dia o anticristo vai perseguir a igreja. Pergunta de $1 milhão. Se a igreja não está no período da grande tribulação, esse anticristo vai ser anti o quê? Tem que ter um cristão. Então é óbvio que nós vamos estar. É anticristo? É anticristão. Porque ele vai ser anti o quê? Antioquia? Anti o Hyundai? Vai ser o anti o quê? É anticristo, anticristão. Então vamos lá, mais um pouquinho. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, 1-12. Me perdoe ler bastante, mas eu preciso de muita determinação sua para seguir nessa leitura e abrir o coração para aquilo que o Espírito Santo está falando, ok? Alguém está desesperado para eu parar? Ou posso continuar? Continua, obrigado. Vamos lá. Então vamos lá. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos, ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Tinha gente já espalhando, escrevendo, falsificando documentos em nome de Paulo, dizendo que chegou Jesus, que Jesus voltou, enfim, estava querendo criar confusão.
Então ele escreve uma carta para isso. O que está acontecendo aqui? Cada vez diminui mais? Tá bom, vamos lá. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia irá acontecer a revolta contra Deus e deverá terá de acontecer. Tá bom, eu vou ler aqui nesse aqui. Tessalonicenses aqui, gente? 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. 4. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então nós vamos ver isso acontecendo. Esta pessoa vai fazer essa declaração, vai entrar lá no templo de Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está o detendo. Quem está detendo esse momento ainda somos nós, a igreja, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, todas as pessoas que sempre rejeitam, e nesse momento, nessa fase, o anticristo se manifestar, eles vão, agora sim, eles vão acreditar nessa pessoa. Porque daí Deus vai dizer assim, então tá, então acredite nele. Ok? Mais ou menos isso que ele está falando aqui. Mas vamos avançar aqui. Então, quando a gente começa a perceber Paulo falando, Jesus falando, e o apóstolo João sendo arrebatado até o céu e mostrado visões, é porque o assunto, gente, é sério. Ok? Então, o que aconteceu nesses últimos séculos ou milênios? Ano de 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. No lugar, quem já foi para Israel? O Wellington, Simone, mas alguém já foi? E aí então, algumas pessoas. O que tem lá no lugar do templo hoje? Uma mesquita. Ok? Existem algumas pessoas que estão dizendo o seguinte: na verdade a mesquita não está bem na posição onde era exatamente o Santo dos Santos. E na verdade Israel já existe um modelo prontinho para ser reconstruído. É uma questão de pouco tempo para eles. A hora que eles decidirem construir, é rápido. Então, quando vocês souberem que Israel está construindo esse templo, vocês podem ter certeza que a coisa vai acelerar. Ok? Então prestem atenção em Israel. Lembra-se que eu falei sobre olhar sempre para Israel. Então o modelo do templo está pronto. Hoje em dia você encontra ídolos em qualquer religião. Até dentro de uma fatia do cristianismo nós temos facilidade de encontrar ídolos. Isso torna tudo mais fácil para quando este ídolo for colocado lá no Santo dos Santos, as pessoas, mais um. Por exemplo, então você pega o hinduísmo, são milhares e milhares de deuses, milhares e milhares de ídolos. Fica fácil para eles aceitar mais um. Então, quando você encontrar esse assunto, ídolo, no templo do Santo dos Santos, lembre-se, rejeite isso fortemente. Não aceite nenhuma imposição. Não vai ser fácil lutar contra isso, porque o anticristo vai fazer grandes sinais. Grandes sinais. Não vai ser pouca coisa. Porque nós vemos aí na televisão, às vezes, dos mágicos fazendo os truques. Esse anticristo vai fazer coisas muito mais fortes. Vai conseguir curar pessoas, vai conseguir fazer um monte de coisas. Então, cuidado para você não seguir simplesmente sinais e maravilhas. Veja se a palavra de Deus está junto com a pessoa. Veja se essa pessoa é apaixonada por Jesus. Ok? Se a pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador, você pode ficar tranquilo. Se a pessoa só tem poder, só tem sinais e não ama Jesus, ou só fala bem dele,
mas não se curva, não se ajoelha diante dele, esta pessoa é conectadíssima ao oculto e ao reino das trevas. Então, vai acontecer nesta época uma revolução mundial. O mundo cada vez mais em crise, vai se levantar um líder, e essa pessoa vai então instituir: ou você adora o meu ídolo, ou você vai morrer. Ele vai também instituir uma maneira de fazer comércio, que é através de um sinal na testa ou na mão. O que o cristão vai fazer? Ele vai dizer assim: não. Aí essa liderança vai dizer o seguinte: vocês não querem meu dinheiro, não querem fazer as coisas do jeito que eu quero, não adoram o meu ídolo, então é o seguinte, nós vamos matar vocês. E essa grande tribulação vai acontecer, vai se desencadear mais ou menos dessa forma. Ok? Vamos lá, mais um pouquinho. Quanto tempo vai durar essa tribulação? É importante a gente saber, cada partida, cada desafio que a gente vai ter, quanto tempo dura. Então eu preciso me preparar para isso. Ok? E é bacana a gente saber. Então, hoje vocês vão sair daqui com uma certeza de quanto tempo exatamente vai levar esse período. Ok? Muita gente diz: não, são 7 anos. Vocês vão ver aqui. Ok? Daniel 12, versículos 1 a 7. O que é que diz lá? E o anjo continuou dizendo. Aí Daniel teve visões, que um anjo chegou para ele e mostrou: nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grandes dificuldades, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. No Novo Testamento a gente chama isso do livro da vida. Muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Lembra de alguma coisa? Ok? Após o blackout, os mortos em Cristo ressuscitam, e nós que estivemos vivos seremos transformados e subiremos junto com eles. Uns terão a vida eterna, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. E aqui eu quero incentivar você. Você ainda não está liderando um pequeno grupo? Nem que seja uma pessoa na tua casa. Comece a ensinar. E eu tenho uma seguinte estratégia para você. Se você já leu Mateus capítulo 1, ensine alguém que não leu nenhum versículo da Bíblia. Se você leu o capítulo 2 de Mateus, ensine a pessoa que nunca leu e ensine a pessoa que já leu Mateus 1. Você não precisa fazer curso de teologia, você precisa ter um coração para pessoas. Eu quero que você escreva, você se torne um sábio e ensine pessoas, e você vai brilhar. Deus vai olhar para você e você vai brilhar. Ele vai abençoar você de tal maneira, quando Ele voltar, que você vai ficar muito feliz de ter seguido essa orientação. E então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. E eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Ok? Então vai ter uma grande batalha. E por quanto tempo vai durar isso? Vamos procurar uma resposta? Vamos dar uma olhada em Apocalipse 11, versículos 1, 2 e 3. João está tendo a visão. Está lá no terceiro céu, tendo esse momento com Deus. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Ok? 42 meses são 12, 24, 36, 3 anos e meio. Quanto tempo que eu falei lá? Um tempo, 2 tempos e meio tempo. Certo? Vamos lá. Darei poder às minhas 2 testemunhas. Isso é um assunto para outra série. As 2 testemunhas. E elas profetizarão durante 1260 dias. Vamos pegar um mês com 30 dias? Tá? Para facilitar a conta aqui, ó. Um tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Meio tempo, meio ano.
Nós temos 3 anos e meio. Ok? Eu chego a essa conclusão porque nós temos em Apocalipse uma confirmação. Ah, como é que você sabe que tempos são 2 anos? E tempo é 1 ano? Por causa disso aqui. 42 meses são 3,5 anos. 1260 dias são 3,5 anos. Pega, divide 1260 dias por 30, você vai ter 42. Vai dar 3 anos e meio. Está bem claro? 1260 dias, 3 anos e meio. Vai lá para Daniel, você entende o que é um tempo, o que são tempos e o que é meio tempo. 3 anos e meio, gente, é o que vai durar esse período da grande tribulação. Ok? Agora é o seguinte, o bacana é o seguinte, depois disso haverá um grande terremoto e as luzes celestiais apagarão. 3 anos e meio, gente. Nós temos que preparar o nosso povo para ser muito apaixonado por Jesus. Porque se hoje eu me volto, me perdoe, eu preciso falar essas coisas, e eu não quero me fazer de santo de jeito nenhum, ok? Eu também tenho as minhas fraquezas, e eu também passei por fraquezas que talvez alguns de vocês estejam passando, e venci algumas delas, outras ainda estou trabalhando. Mas, por exemplo, pornografia é uma área que eu, no comecinho da minha adolescência, comecei a pôr os meus olhos ali, e por alguns meses aquilo lá me agarrou de tal jeito, e foi difícil largar, mas Deus falou comigo profundamente: filho, isso aqui, você vê Jesus olhando para uma revista pornográfica? Você consegue imaginar Jesus? Uau! Você não vê, você não consegue imaginar Jesus fazer um negócio desse. Não dá, não tem como ver isso. Pense, me perdoe, Gi, né? Já pensou se a minha filha fosse uma dessas artistas, modelo, e eu fosse viciado em... Meu Deus, minha filha! Que coisa... Gente, é filha de alguém. A filha de alguém está naquela revista. Vocês pararam para pensar sobre isso? Marmanjos. E Jesus disse o seguinte: se você olhar para uma mulher, só olhar com uma intenção impura, você já adulterou no coração com ela. Então, gente, deixa eu deixar bem claro, pornografia não combina com cristão. Vence esse trem. Todos nós marmanjos passamos por isso. Todos nós marmanjos devemos vencer isso. Nós temos que vencer esse negócio. Ok? Fecha parênteses. Vamos lá, vamos mais para frente. Então as luzes celestiais apagarão. Blackout. Olha para cima, Jesus vai voltar. A tua redenção está próxima. Então Jesus virá entronizado e cheio de glória. E um grande grito, ao som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. E os cristãos vivos serão transformados e arrebatados para o encontro nos ares, para as bodas do Cordeiro. E descerão com o Senhor para a vingança. Então nós temos aqui um pequeno resumo. Primeiro selo, engano. Gente, já foi aberto. Segundo selo, guerra. Já foi aberto. Terceiro selo, fome. 3 segundos morre alguém de fome. Esse selo já foi aberto. Quarto selo é a morte através de peste e terremoto. E nós temos isso de sobra nesse mundo. Quinto selo é a grande tribulação. Na minha leitura, estamos prestes a entrar nesse período. Eu não penso que demore muito. Ok? É só uma impressão que eu tenho. Mas eu quero viver a minha vida com Cristo como se esse dia fosse começar amanhã. Eu tenho que estar robusto internamente, com a minha fé, com o meu relacionamento com Deus, e que nada e ninguém pode me separar dele. Gente, então, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, ok? Abertos. Quinto selo, em breve. Sexto selo, o que é? O blackout. É a nossa glória. A gente sobe, depois volta até Jerusalém com Jesus para encerrar o assunto. Checkmate, acabou. 1000 anos de reino de Jesus.
100% sobre a terra, e depois acontecem umas coisinhas que não vem ao caso agora. Depois eu te conto. Muito bem. Então vamos lá. Então nós temos o sétimo selo, algo que vai introduzir algo que nós não vamos passar. Nós cristãos, aqueles que permanecerem firmes, passarem pela grande tribulação sem a marca da besta na testa ou na mão, apaixonados por Jesus, sem negar Jesus, e se for necessário morrer por Jesus, a gente morre. Ok? Então nós não passaremos por isso, mas pelos 5 selos, sim. O 6º selo é a nossa grande alegria. O 7º selo, nós estamos isentos, livres. Então vamos prestar atenção, vamos ver o que aconteceu. Eu espero que isso anime você a compartilhar Jesus para mais pessoas. Ok? Então, o 7º selo, nós temos aí a sequência dos 4 selos que foram abertos, ok? E aqui, só um pouquinho. Nesse momento aqui tem um sujeitinho correndo. Esse cara sou eu. Nossa. Péssima não, gente. Foi ótima. Perfeita. Mais ou menos. Tá. Esse cara aí sou eu e você. Nós cristãos vamos correr nesses selos, neste 5º selo. O 5º selo, quando for aberto, vai ser dada a largada, e quem corre? Os cristãos. Ok? Corre, foge louco. E o bacana de Jesus é o seguinte: não pare para evangelizar, não se preocupe com isso. Fuja. Foge. Se precisar defender a sua fé, defenda. Agora tem uma coisa interessantíssima na história da igreja. Onde houve muita perseguição, muita morte, muitos martírios, muitos mártires cristãos, o crescimento da igreja foi enorme, foi gigantesco. Então mesmo nessa época da grande tribulação que nós vamos passar como cristãos, mesmo nessa época, milhões e milhões e milhões de pessoas vão ser salvas. Muitas pessoas vão olhar, estão matando o cristão, tem que adorar. Eu não vou adorar ninguém só porque estão me mandando. Eu vou com Jesus. Com esses caras eu não vou. Gente, muitas pessoas. Isso. Muitas pessoas vão se converter. Muitas pessoas. Mesmo que tenha milhões de cristãos morrendo, sendo martirizados, outros milhões vão se converter. Ok? Então, isso é uma notícia boa. Vamos lá. Então, em Mateus 24, versículos 15 e 16, nós já lemos em que Jesus disse: fuja, não volte para casa, não vai pegar teu iPad, não faça isso, tá? Fuja, que é o 5º selo sendo aberto. Então, o 6º selo é o dia do Senhor. Jesus volta, blackout, mortos em Cristo ressuscitam, arrebatamento dos cristãos, banquete do Senhor, descemos para Israel. E aí, quem vai correr? Depois desse banquete, está sendo aberto o 7º selo. Quem corre? Agora não somos mais nós não estamos mais aqui. A gente subiu. Corre, não cristão. Aí aqueles que sempre negaram a Jesus, aí eles vão correr. Eles vão torcer, estariam desejosos para que esse dia nunca tivesse chego. Mas ele vai chegar. É atleticano, você no fogo, alguma coisa? Não, né? Deve ser o coxa branca que estocou e não tem o que fazer, né? Tá soltando que não vou usar mesmo esse ano, mas então vai vencer, vou detonar uns fogos aqui. Eugen, teu time da Alemanha, como é que tá? São os fogos, gasta os fogos, Eugen, detone tudo. Então, quando vier o 7º selo, esta é a ira de Deus.
E desta você e eu, fiéis em Cristo, vamos escapar. Olha só o que vai acontecer aqui. Como é que eu leio o Apocalipse? Você começa a ler cronologicamente, você começa a ver. Toma, aqui vem o selo, e aqui vem, de novo abre um selo. Mas que raio de selo, e fica abrindo o selo tudo de novo. Por que fica repetindo? Não, mas agora há pouco aconteceu isso, aconteceu aquilo, aqui está repetindo. Deixa eu mostrar para vocês uma visão geral, para vocês poderem ler o Apocalipse de uma maneira bem tranquila, bem assertiva, ok? Olha só, Apocalipse você lê em duas partes. Se você ler do começo ao fim, você vai ficar totalmente perdido, porque você vai achar que ele está tendo uma sequência, e não é a sequência. Vou apresentar para vocês um princípio muito legal, que é o princípio da dupla menção. Por exemplo, em Gênesis nós temos o sonho de Faraó, onde José ele interpreta. Quem de vocês conhece a história? Participe agora. Quem de vocês? Levante bem alta a mão. Quem conhece a história do sonho de Faraó em que José interpretou? Maravilha. Vou dar um pano de fundo para vocês. Primeira parte do sonho, mais ou menos assim. O Faraó sonha que tem 7 vacas magras, vacas gordas, comendo, não sei o que e tal, e depois vem 7 vacas magras e come as vacas gordas. Depois ele sonha, ou o inverso, né? Aí ele sonha com 7 espigas gordas e depois vem 7 espigas magras que vêm e devoram as pequenas, as gordas. E aí você encontra lá uma repetição, você vê uma sequência, uma analogia que se repete. E José diz: os 2 sonhos, Faraó, são um só. Veio 2 vezes para que você soubesse que Deus estabeleceu que vai ser assim. Por isso que Ele te deu 2 sonhos, por isso que Ele te deu 2 visões, por isso que Ele repetiu as 2 coisas de um jeito um pouquinho diferente um do outro, mas falando da mesma coisa, é um sonho só. Porque Deus estabeleceu que isto vai acontecer, ok? Então, Apocalipse você lê neste princípio, como uma menção dupla. É um pouquinho diferente, tem alguns nuances diferentes. Parece que a tua esquerda é a direita, a tua direita é a esquerda, mas é a mesma coisa. Então vamos lá. Então capítulos 1 a 11, você vai ter uma visão geral do Apocalipse. Ok? Visão geral, capítulos 1 a 11. Quando você vai olhar o capítulo 12 a 22, você vai encontrar uma visão um pouquinho mais detalhada de alguns momentos. Então vamos lá, mais um pouquinho. Capítulo 7, nós já vimos, que fala sobre o arrebatamento. No capítulo 14, nós temos um repeteco, só que nós temos alguns detalhes. Tá bom? Mesma coisa. Capítulos 8, 9 e 11b fala a respeito da ira de Deus, que nós cristãos não vamos passar por essa ira, ok? Deus tira o seu povo para derramar a ira, ok? Lembra Noé? Tira as pessoas, Ló tira a família e destrói, ok? Então a ira de Deus vem só quando Ele tira os cristãos. Vamos lá. No 5º selo, a grande tribulação, quem inflige isso sobre nós não é Deus, é o anticristo. No 7º selo, quem inflige sobre a terra os castigos é o próprio Deus, ok? Capítulos 15 e 16, a ira com detalhes. Quando você lê o capítulo 6, nós temos o 5º selo, que é a grande tribulação. Vocês querem que eu volte ali, para vocês anotarem? Então, capítulos 15 e 16, ira com detalhes, tá? 8, 9 e 11b, ira de Deus. Quando você vai para o capítulo 6, você tem o 5º selo, que fala sobre a grande tribulação. Quando você vai no capítulo 12 e 13, você tem o 5º selo, a grande tribulação de novo. Porque Deus está mostrando 2 vezes a mesma coisa, para dizer: ei, isto vai acontecer. Não se iluda, vai acontecer, ok? Vamos lá. Então veio o 7º selo. Aí você encontra de repente uma trombeta, e depois no outro uma taça.
O que raio de trombeta? Como tem coisa dentro desse selo? Então, a mesma coisa, a trombeta, taça, são as duas visões, são os dois sonhos, é a dupla menção, para confirmar, gente, vai acontecer, essa ira de Deus vem sobre a terra, ok? Então vamos ler um pouquinho aqui, ó. Primeira trombeta, ou a primeira taça, Apocalipse 8, versículo 7, e Apocalipse 16, versículo 2. Como é que você lê isso? Como é que você lê esses capítulos? Você precisa achar denominadores em comum, ok? O sonho de Faraó, vacas, não tem nada a ver com espiga, mas Deus estava falando assim, é a mesma coisa. Estou falando a mesma coisa, com uma linguagem diferente. A mesma coisa está acontecendo aqui. Apocalipse 8, versículo 7. Vamos dar uma olhadinha lá? 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra, sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse 16, versículo 2. O primeiro anjo, está vendo a mesma coisa? O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O que tem em comum aqui? Terra. Você percebe quando ele está falando a mesma coisa? Desculpe, gente, mas está sortando. Eu estou com a barba mal feita, e homem Wolverine, assim, barba. Não, né, Guto? Não, tá, desculpa, foi mal. Muito bem, essa G foi mal, né? Essa foi mal. Então nós temos um termo em comum ali, sobre a terra. Então, Apocalipse 8, Apocalipse 16, termo em comum, sobre a terra. Alguma coisa está caindo sobre a terra. O que é que está caindo sobre a terra? Na verdade, você vê, num deles, ele fala o seguinte, Apocalipse 16, versículo 2. Derramou a sua taça pela terra, abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta. Quem tinha a marca da besta? Era a grama? Era as pessoas. As pessoas tinham a marca da besta. Então as pessoas que tinham essa marca receberam este flagelo, receberam esta taça sendo derramada sobre eles. Quando você lê em Apocalipse 8, você vê sobre a relva. Então você pode procurar na Bíblia, volte e meia você encontra árvores e relva como símbolos para o homem. O homem é como uma relva, uma grama que passa, ok? Então, como é que você lê Apocalipse? Você procura termos em comum, porque ele está vendo duas vezes a mesma visão, ok? Então aqui nós temos a ira de Deus sendo lançada sobre a terra, sobre as pessoas. Então os maus são destruídos por fogo que cai do céu. A segunda trombeta, eu vou ler aqui já em Apocalipse 16, versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, subia no mar, e esse se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse 8, versículos 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, é a mesma coisa. Está falando a mesma coisa, está vendo a mesma coisa, palavras um pouco diferentes. E algo como um grande monte em chamas foi lançado aonde? No mar. Então anota, no mar, é o mesmo cenário, a mesma visão, é o mesmo assunto. 1/3 do mar transformou-se em sangue, morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Então muita gente que estava no mar, navegando, todos os navios, muita gente morreu por causa disso, ok? Então os maus são destruídos por fogo que estiverem no mar, ok? E inclusive animais marítimos também morreram. Terceira trombeta, ou a terceira taça, Apocalipse 8, 10 e 11. O que está escrito ali? O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas, subia 1/3 dos rios. O nome da estrela é Absinto,
Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Vamos lá para Apocalipse 16, versículos 4 a 7. O terceiro anjo, mesmo assunto, mesma cena, derramou a sua taça nos rios e nas fontes. É a mesma coisa, gente. Vocês percebem? Estão conseguindo perceber? Então está falando a mesma coisa. E esse se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, ó santo, que és e que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber como merecem. Juízo de Deus sobre as pessoas vindo, que eram pessoas que matavam os cristãos simplesmente por maldade. Então a ira de Deus, a vingança de Deus veio aqui. Então os maus morreram de sede, morrem de sede, porque os rios e as fontes de águas foram afetados. Quarta trombeta, ou a quarta taça, capítulo 16, versículos 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Esses foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, isso aqui vocês precisam prestar atenção. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Muitas pessoas me perguntam: poxa, Ronald, mas com tanta coisa acontecendo, se alguém quiser se arrepender, não pode? Claro que pode. Pode sim, mas não vão. Elas vão fazer assim para Deus, maldito. Eles vão levantar o punho e vão xingar Deus de volta, com ódio. Não vão se arrepender de nada. Deus sabe disso. Então vamos lá, Apocalipse 8. Está fazendo sentido ainda? Versículos 12 e 13. Agora é uma trombeta, não é uma taça. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol. Gente, se 1/3 do sol é ferido, para onde vai esse calor? Se espalha, né? 1/3 a mais de energia vem sobre a terra. As pessoas vão morrer de calor excessivo. Vocês conseguem entender, perceber o que está acontecendo? Apocalipse 8, Apocalipse 16, falando os mesmos assuntos, as mesmas coisas vão acontecer. Então os maus morrem de calor excessivo. Então, sobre o sol, um denominador comum. Próximo, quinta trombeta ou taça, Apocalipse 9, 1 a 12 e 16, 10 e 11. Então me permita ler para vocês isso daqui. O quinto anjo tocou sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Pense, João está vendo algo 2000 anos atrás. Então eu não sei o que ele está vendo, que tipo de armamento bélico, não sei o que ele está vendo. Pode até ser criaturas, mas pode ser também algo que, sei lá, o Transformers. Não sei o que ele pode estar vendo aqui. Tinha um rei sobre eles, um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, faltam 2 ais que ainda virão. Apocalipse 16, 10 e 11. Vamos lá, acabando, gente, tenha bom ânimo. O quinto anjo derramou a sua taça, mesma coisa.
sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus, está vendo? Contra o Deus dos céus, por causa das suas dores. Está vendo? As dores. Mesma coisa, repetindo, com nuances um pouco diferentes um do outro, mas é através das dores. Não tem morte aqui, tem dor, tem agonia. Por causa das suas dores e das suas feridas, contudo recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Quer dizer que se as pessoas quiserem se arrepender, ainda podem, mas não vão. A hora de entregar a vida para Jesus é agora, não é depois, é hoje, é já. Enquanto eu estou falando, você pode fazer isso. É isso aí. Sexta trombeta ou taça, Apocalipse 9, 13 a 21 e 16, 12 a 16. O sexto anjo derramou a sua taça, Apocalipse 16, sobre o grande rio Eufrates. Anote aí, o rio Eufrates. E secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Dizem que é o pessoal da China, não sabemos. Então vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Este é o momento da batalha do Armagedon. Esta é a hora. Esta é a grande batalha. 200 milhões de soldados vão se reunir. Vocês já vão ver aqui, ó. Então Apocalipse 9, 13 para frente. O sexto anjo tocou a sua trombeta, taça, mesma coisa. E eu ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Mesma cena. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3. Gente, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. Por isso que no Velho Testamento a gente encontra uma expressão dizendo: o homem vai se tornar tão raro sobre a terra, vai ser difícil encontrar um, porque vai morrer muita gente nessa época. 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. 200 milhões de soldados vão marchar em direção a Jerusalém. Muito bem, mais um pouco. Então, a sexta trombeta, denominador comum, você pode ver no rio Eufrates. Esta é a cena comum. Pequenos nuances um pouco diferentes, mas é a mesma cena. E ali vai ser a batalha do Armagedon. É para lá que nós vamos nos encontrar, descendo com Jesus. Sétima trombeta ou taça, Apocalipse 11, versículo 15. Diz ali o seguinte: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E olha só, capítulo 16, nós temos a mesma cena. Então vocês percebem como agora fica mais fácil de ler o Apocalipse? Você não precisa ficar confuso que você está lendo duas coisas, na verdade é uma coisa só. Então nós temos aqui relâmpagos, vozes, a mesma cena, gente. Então vocês percebem como você consegue ler o Apocalipse? Você tem aqui e ali a repetição, porque Deus está dizendo assim: gente, vai acontecer, vai acontecer, se prepare, tem uma espiritualidade robusta, vençam o pecado já, porque se você não vence agora, mais tarde, quando vier a grande tribulação, porque hoje, gente, dá licença, a perseguição que você e eu temos, a tribulação que a gente tem, de vez em quando a conta corrente não está muito boa, alguém não aceitou o nosso convite para vir para a igreja, fica tudo chateado que a pessoa não veio, eu estou tão ferido por isso. Mas quando vier, eu consigo mudar rapidinho de tristeza para alegria. Então, quando vier esse momento, se a gente não vence as coisas agora, meu amigo, na grande tribulação, você vai estar traindo a gente. Ah, é agora então? O pastor Berg fica na academia BREP ou na Rua Maranhão 884.
Já estou ajudando quem quer me trair depois, né? Tá na câmera. Tá aí, à vontade. Né? É claro que vocês não vão fazer isso, né? Nem eu vou fazer isso com vocês. Mas vai chegar esse dia, muitas pessoas vão trair os outros. Porque não estão firmes. E vão estar debaixo de ameaça. Gente, ameaça de morte. Então, meu conselho para cada um de nós é agora. Why? Por que você quer andar com Jesus? Gente, olha tudo que vem aqui. Mas no mínimo, inteligência é escolher correr em qual das corridas? Na primeira ou na segunda? Na primeira. Vamos correr por 3 anos e meio, gente. Porque nós teremos a vida eterna. Se você correr na segunda corrida, meu amigo, você está condenado para sempre. Você vai ter a vida eterna separado de Deus. E a gente nunca gosta de falar no inferno, mas é lá. E lá, esse lugar foi preparado para o diabo e os seus demônios, e não para nós. Deus não quer que nenhum se perca. Por isso que Ele fala, gente, vai acontecer isso. Se você e eu não passarmos por isso, prepare os teus filhos, prepare os teus netos, frequente a igreja, force um grupo de pessoas forte, comece a se ajudar, comece a viver em comunidade. Participe dos grupos, participe da igreja, louve a Deus com toda a intensidade que você tem, aonde quer que você vá. Se você está nos visitando, voltando para a sua igreja, vai lá e faça a diferença lá. Levante as suas mãos com intensidade. Se derrame diante de Deus, não seja uma pessoa morna. Jesus não quer pessoas mornas, Jesus quer pessoas quentes. Ele prefere uma pessoa fria do que uma pessoa que é mais ou menos. Até ele odeia esse programa. Gente, e com isso eu encerrei Apocalipse. Ok? Espero que vocês tenham aprendido muitas coisas. Espero também que vocês não tenham tido simplesmente medo. Meu Deus do céu, eu não quero mais saber desse troço de Bíblia. Mas, gente, não adianta fugir para a esquerda nem para a direita. Quero incentivar você. Pega esse material. Depois eu vou até ver se a Andrea consegue colocar essa apresentação na internet para vocês clicarem e seguirem, né, o raciocínio, que eu acho que vale a pena. Eu estou aqui na BeHappy todos os dias. Vocês podem me achar fácil aqui. Querem vir aqui tomar um café? O David está aqui também todos os dias na academia, aqui no nosso escritório da C3. A Anne está aqui também. Está a Tayara, está a Andrea. Então a gente está aqui à disposição de vocês durante a semana aqui no escritório da C3.